Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Eu tenho desde ontem conversado com especialistas em comércio exterior, economistas, para entender do ponto de vista econômico o que isso significa para nós e para eles. Agora de manhã eu conversei com o José Roberto Mendonça de Barros e ele falou a seguinte frase: é uma burrice econômica de Donald Trump. É 100% política essa decisão. Na área do agronegócio que você pergunta, o Brasil exporta as mesmas grandes commodities que os Estados Unidos exportam. Mas mesmo assim, portanto, eles são economias que competem entre si. Mas o Brasil exporta, por exemplo, suco de laranja, carne, açúcar. São já setores, açúcar e suco de laranja, já muito taxados. Então, isso significa que esses produtos vão ter mais dificuldade de entrar e isso pode aumentar o preço nos Estados Unidos. Café é outro produto que o Brasil está importando mais do Brasil no agronegócio, mas está faltando café no mundo. Então, isso significa mais aumento de preços para eles, né? A gente é afetado no Brasil, perde empregos, perde atividade econômica, mas os Estados Unidos também perdem, porque em todas as áreas, na área do agronegócio e na área industrial, que é mais importante. Mas, por isso, o economista Mendonça de Barros me disse que isso vai chegar ao supermercado, ou seja, vira inflação para o consumidor americano. Bolsonaristas admitem que se deram mal, atacam o filho 03 e o agro ataca e diz não estar nem aí para tarifas de Trump. Economistas dizem ser uma burrice econômica e 100% política o que fez Trump ao impor tarifas ao Brasil. O agronegócio brasileiro diz que não será muito afetado pela elevação de tarifas de importação americana porque vende os nossos produtos para o mundo inteiro e há uma grande demanda internacional pelos produtos agrícolas brasileiros, agropecuários, na verdade. Entre os produtos exportados para os Estados Unidos, como você viu, o economista José Mendonça de Barros acredita que os americanos não teriam como fazer uma substituição de curto prazo para vários produtos, entre os quais café, suco de laranja, entre outros. Na prática, ocorrerá o que ocorreu com a China. O país asiático pôs Trump de joelhos porque enorme parte dos produtos vendidos nos Estados Unidos a rodo, como smartphones, são fabricados na China. O que vai ocorrer no caso dos Estados Unidos com o Brasil é uma espécie de efeito China. Aqui você vê o agronegócio pedindo resposta firme do Brasil. Nova alíquota produz reflexos diretos e a bancada ruralista pediu que a diplomacia brasileira dê uma resposta firme ao agronegócio. A bancada ruralista defende diplomacia e, com tudo isso, quer que o Brasil retalie para que a gente não saia de cabeça baixa nessa negociação, o que afetaria muito os negócios dos brasileiros no exterior, sair de cabeça baixa diante dessas tarifas. Os bolsonaristas, pela vez deles, admitem desgaste com a tarifa de Trump. Aliados do Bolsonaro admitem reservadamente que há desgaste político para ele, para o seu grupo político, com o aumento da sobretaxa para 50% sobre produtos importados do Brasil, imposto nesta quarta-feira, ontem, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão de Trump faz parte de uma ofensiva para defender Bolsonaro e a carta do americano cita o ex-presidente diretamente. Embora haja certeza em torno das consequências econômicas e políticas da decisão de Trump, bolsonaristas tentam blindar o Bolsonaro, mas o fato é que até o agro está muito furioso. O tiro contra o Brasil
segundo os analistas, vai atingir a direita. Se as tarifas subirem para 50% em agosto, a economia brasileira sofrerá e o grupo bolsonarista será o responsável pelos estragos. Um olhar sobre a balança bilateral mostra que, do ponto de vista comercial, a artilharia tarifária de Trump contra o Brasil nos prejudica, mas a eles também. Metais podem vir a pagar 100% para entrar nos Estados Unidos. Isso vai fazer o quê? Vai encarecer, basicamente. Eles compram do Brasil não é porque nós temos os olhos bonitos, eles compram da gente porque é mais barato. Então eles vão ter que ou pagar o nosso produto mais caro ou comprar de outros países, mas também pagar mais caro. Ou seja, os empresários norte-americanos não vão gostar nada do que o Trump fez. Como o Brasil vai retalhar os Estados Unidos após o tarifaço, o ministro-chefe da Casa Civil disse que o Brasil vai criar um grupo de estudos para analisar como será a retaliação frente às tarifas de 50%. O Brasil vai criar um grupo de estudos para avaliar e, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o Brasil também vai entrar com esse grupo para estudar a abertura de novos mercados para mitigar os efeitos da taxação, caso ela seja mantida. Há uma grande expectativa, que digo eu, sobre a China, que não quer deixar o Trump sair ganhando nessa história e pode comprar da gente muita coisa. O governo brasileiro vai negociar até 1º de agosto com os Estados Unidos data limite imposta por Trump para o início do que chamou de tarifas recíprocas, anunciadas em abril. As tarifas, na verdade, o Brasil aprovou um projeto de lei em abril, a Câmara e o Senado, permitindo que as tarifas de importação sejam majoradas conforme nós formos alvos disso que fez o Trump. Já havia uma previsão de que o Trump faria isso. Com isso, o presidente americano decidiu que a data limite seria no 1º dia de agosto. A decisão do governo americano tem motivação política e Trump afirma explicitamente que a resposta é uma resposta a medidas do judiciário brasileiro contra Bolsonaro. Então, aqui o Brasil já prepara essa retaliação e vai buscar outros mercados. Ceder às ameaças de Trump e nem pensar. Antes do tarifaço, inclusive, aliados de Eduardo Bolsonaro diziam que não acreditavam que ia haver aumento de tarifas, tal, porque eles sabiam que isso ia prejudicá-los. A despeito do tarifaço de 50% imposto por Trump ao Brasil como retaliação pelo julgamento de Bolsonaro ser uma vitória do ponto de vista político, do ponto de vista prático, os bolsonaristas vinham minimizando esse aumento de tarifas, porque sabe que isso vai acabar atingindo o bolsonarismo. O Mendonça de Barros, como você viu, ele disse que é uma burrice enorme. É o economista que conduziu o governo Fernando Henrique Cardoso, ele trabalhou na área econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, e ele diz isso, que a tarifa americana é uma burrice econômica e política. Ele diz que entre os produtos exportados para os Estados Unidos, acredita que os americanos não teriam como fazer substituição de curto prazo para os nossos produtos e vão ter que pagar mais por eles. O tarifaço dos Estados Unidos aumenta, inclusive, também a indefinição sobre o candidato da direita na disputa pelo Planalto. Já atinge o Tarcísio direto, até porque o Bolsonaro se sente mais disposto a disputar ele mesmo a candidatura da direita, né, achando que o Brasil vai ceder às ameaças do Trump, e, ao mesmo tempo, o Tarcísio vai se queimar por ter colocado o boné do Trump e, basicamente, assumindo uma posição de traidor, né, perante o eleitorado. A China, quando teve o ataque dos Estados Unidos, tarifário, reagiu elevando impostos na mesma medida, e aí os Estados Unidos tiveram que ceder. Só que a China disse, por quê? Por exemplo, exceção para iPhones que são fabricados lá, porque os Estados Unidos, por exemplo, um iPhone ia triplicar de preço nos Estados Unidos, porque eram todos fabricados na China.
E aí isso era só um dos produtos. Por exemplo, a Tesla do Elon Musk fabrica todos os carros lá na China. Vários empresários fabricam tudo lá na China. Aí a China disse para eles o seguinte: olha, nós vamos aumentar as tarifas também e vocês vão ficar sem os nossos produtos, que nós vamos vender para outros mercados. E aí os Estados Unidos reverteram, por exemplo, eles reverteram as tarifas só nos produtos que interessava para eles. A China exigiu reversão completa do tarifaço e diz que exceção para iPhones era só um pequeno passo. Autoridades chinesas pediram ao Trump que cancele completamente as tarifas que impôs a China, enquanto a guerra comercial continuasse, e o Trump anunciou uma pausa de 90 dias e depois reduziu as tarifas, saiu perdendo. Daí que surgiu o bordão lá nos Estados Unidos que o Trump sempre arrega, porque ele faz essas coisas e depois tem que voltar atrás. E parece que esse vai ser mais um caso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.